Mais uma vez está cultuando ao Senhor, não é? Pensando, refletindo a respeito da palavra de Deus, a respeito, né, da revelação de Deus que a palavra de Deus contém. A preocupação quanto à verdadeira revelação que a gente pode encontrar nos textos que os escritores, muito bem intencionados, escreveram, mas que carregaram os seus escritos com muito do seu histórico, do seu jeito de ser, do seu pensamento, dos seus preconceitos, das suas limitações humanas, Todos eles, porque eram todos humanos, como nós temos também as nossas limitações, e por sermos humanos, a gente não tem assim nem o entendimento completo, nem a maneira completa, perfeita de explicar a respeito dessa ação de Deus, desse amor de Deus para com a humanidade. E aí a gente tem na Bíblia, e segundo ela, a própria Bíblia, nós temos a letra, e a Bíblia diz que a letra mata, e temos o espírito da letra. O espírito da letra é exatamente a revelação de Deus. A revelação, ela vivifica, e a letra mata, tá certo? Então, como é que a gente faz para distinguir? Aí a gente olha pelos olhos de Jesus, pela mente de Jesus, pela iluminação do Espírito. Então a gente percebe com facilidade o que é humano, o que é letra e o que é revelação, o que é o espírito da letra, tá? Essa compreensão é natural em quem tem o Espírito de Deus, tá bom? No Salmo 119, versículo 57, a Bíblia diz assim: o Senhor é o meu quinhão, prometo observar as tuas palavras. O salmista cultuando, adorando a Deus e manifestando o seu respeito, o seu carinho, sua devoção à palavra do Senhor. Mas a gente sabe que, o Senhor é o nosso quinhão e ele tem demonstrado isso todo momento. Ele tem sido a nossa garantia, ele tem sido a nossa segurança, a nossa proteção, sem dúvida. Agora, prometo observar as tuas palavras, aí é muito humano, aí é muito do desejo humano, mas não da realidade. É preciso que Deus nos ajude, nos guie, para que a gente possa realmente observar as palavras. Então não é mérito do salmista, não é mérito nosso, é mérito de Deus. Aí a paráfrase terapêutica diz assim: somos bem-aventurados, pois o Senhor Deus, atendendo ao seu plano salvador da graça, seguindo aquele plano que ele
estabeleceu para trabalhar, atuar com todos os seus amados, né? Por seu Espírito que habita em nós e nos guia. Então Deus, né, pelo seu Espírito, ou seja, Ele próprio, Deus, como Espírito Santo, que habita em nós e nos guia, tem sido e vivenciado por nós, né, como nosso quinhão, como nossa garantia eterna, e tem nos levado a observar as suas palavras amorosas para com todas as pessoas no mundo, as quais ele ama muito, né? Ele ama muito. Então, essa é a paráfrase terapêutica para esse texto do Salmo 119, versículo 57. Com tudo isso, o que é que a gente faz num culto como este, né? Porque às vezes a gente vai para o culto e a gente espera uma coisa e o culto é outro, né? Mas o que é que a gente faz num culto como esse? Nós adoramos a Deus estudando a Bíblia, tá? Estudando o ensino, a orientação de Deus para nós. Aí entendemos com isso o amor de Deus, ou entendemos bastante, não totalmente, porque as limitações que a gente tem não vai permitir que a gente faça isso totalmente. Mas dentro dessas nossas limitações, nós entendemos então o amor de Deus à humanidade, tá? A todas as pessoas, o amor intenso de Deus para com todas as pessoas, para comigo e para com toda e qualquer pessoa sobre a face da terra. Pessoas que já viveram, pessoas que estão vivendo e pessoas que hão de viver, hão de vir ainda a esse mundo. Deus ama intensamente a essas pessoas. E não podemos esquecer isso. Feriu uma, feriu ele. Entristeceu uma, entristeceu ele. Entende? Prejudicamos, fomos tropeço para uma delas, ofendeu ele. Percebe como isso é grave e como precisa a gente ter essa visão correta do amor dele para com todos, né? Então, isso nos ajuda muito. Veja só, quando entendemos então esse amor, isso se torna uma terapia para a gente. Uma terapia, porque quando a gente pensa só no amor dele para conosco, fica uma coisa, entendeu? Por mais que eu encontre argumento para dizer por que Deus me ama e não ama outras pessoas, fica assim uma coisa falsa, não fica verdadeiro. Primeiro porque eu mesmo, apesar que eu acho que eu tenho muitas virtudes, eu mesmo sei, no fundo, que eu sou indigno. Por que eu sou indigno? Por que eu creio nisso? Porque eu já fui convencido pelo Espírito de que sou um pecador. Isso é suficiente para que eu me sinta indigno, por mais que eu tenha justificativas 1000 para os meus erros e para os meus pecados, né? Mas ainda assim, lá no fundo, eu me sinto indigno. Então, quando eu penso, não, ele me ama, mas tem gente que ele não ama, fica uma coisa falsa no meu coração. Por que a mim, que sou tão indigno, e a outros não? Né? Então, quando a gente passa a ter a ideia de que ele ama a todos, isso dá terapia, isso dá conforto ao coração da gente. Né? Olha, eu não sou digno, mas ele me ama, porque ele ama todas as pessoas. Então eu me sinto incluído, só porque eu coloquei outros dentro do barco. Viu como é que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus? A gente precisa do outro para acreditar na gente. A gente precisa do outro para descansar em relação a Deus, né? Então, torna-se uma terapia, né? É um veneno a menos para nós e para os outros. Quando a gente começa, então, a ver que todos são amados, as pessoas serão menos envenenadas pela gente, né? Quando eu sei que quando eu firo alguém, eu estou ofendendo a Deus, então eu vou provocar menos veneno para elas. Não é por causa delas, mas é por causa de Deus. Entende? Então, termina sendo uma terapia. Para mim, eu vou ter menos veneno no meu coração e menos veneno para distribuir às pessoas. E isso tudo, esse amor de Deus, foi muito mal entendido pelos escritores bíblicos. Para Moisés, era muito complicado entender que Deus amava, né, os cananeus,
Muito complicado. Como é que Deus ama os cananeus? Né? Muito complicado para Moisés. Como é que Deus ama os egípcios? Então, eles começam a entender um Deus que castigava, que tinha coisas contra aquelas pessoas, porque eles, na compreensão deles, era impossível Deus amar aquelas pessoas. Do mesmo jeito que Jonas. Como é que Deus ama os ninivitas? Né? Então, mesma coisa nós. Então, veja que os escritores foram levados muitas vezes por seus preconceitos. Né? E aí nós temos a letra, né, do texto matando porque eles não tinham a visão correta. Nós também temos tido, não é, nossos maus entendimentos sobre esse amor de Deus. Por mais que intelectualmente a gente saiba, no dia a dia, na prática, a gente tem esquecido isso. Né? A gente não tem vivido isso. Eu quero agradar a Deus, então agrade quem Ele ama. Isso é complicado. Né? Eu quero agradar a Deus, eu devo amar e agradar aquela pessoa, inclusive aquela pessoa que tem atuado contra mim. Não é complicado? Então, na hora que a gente vai compreendendo o amor de Deus, então a gente vai ter até paciência com essas pessoas. E quando a gente tem paciência com elas, quem ganha somos nós. Nós ganhamos. Nós permanecemos mais saudáveis, né, diante de tudo isso. Então é terapia. Quanto mais você conhece esse amor de Deus, né, a maneira como ele atua, mais saudável é para sua vida e para a vida deles e para a vida de todo mundo ao redor. Ok? Deixe-me ver aqui. Vamos falar um pouquinho agora sobre o culto a Deus. Exemplos de grandes, verdadeiros cultos a Deus. É isso que a gente tem conversado nessas oportunidades diariamente nos nossos cultos. E hoje eu tenho aqui um exemplo. O exemplo é política e o judiciário atuando pelos pobres. Entende? Então, o que é isso? São pessoas no judiciário e pessoas no governo ou na oposição que usam suas funções, né, para fazerem justiça, beneficiando os pobres e demais carentes. Pessoas que usam suas funções no judiciário, nos governos, nas oposições, usam suas funções para, para beneficiar pobres e demais pessoas carentes. Ontem eu li uma reportagem de que presume-se que, não me lembro exatamente quantos milhões, mas milhões de famílias, não é de pessoas, famílias, né, estão voltando para a extrema miséria. Esse é o nosso contexto. Então, veja, são pessoas, né, no judiciário, no governo, na oposição, que usam suas funções para fazerem justiça, beneficiando os pobres e demais carentes. Os que seguem a orientação de Jesus de distribuir aos pobres as riquezas acumuladas pela ganância dos ricos, para o bem deles mesmos, para o bem dos próprios ricos. Entende? Aqui eu coloquei também alguns exemplos de onde essas coisas têm ocorrido. Né? Bom, já tem ocorrido nos governos. Nós temos políticas, né, sociais muito sérias, muito interessantes para amenizar a dor de muita gente. Tá? Mas aí eu coloquei também aqui, também na área judiciária, nós temos as defensorias públicas, assistências jurídicas gratuitas, núcleos de estagiários nas faculdades, né, e outros serviços. Então, tem muita gente que Deus está usando para abençoar, então, aqueles mais carentes, aqueles que Ele ama
e que eles não têm onde encontrar apoio, ajuda, né, para suas dificuldades. Então tem muita gente envolvido com isso, com a mão, né, com a mão na obra, como é que chama? Né? Mão na obra, né? Com a mão na obra para fazer esse trabalho. Muita gente. Ainda precisa de mais gente, ainda precisa de mais políticas públicas, ainda precisa de mais serviços judiciários, mais, ainda tem muita gente sendo prejudicada. Mas já é interessante o que já tem sido feito. Né? Apesar da propaganda de que políticos são pessoas, né? Essas pessoas aí meio conturbadas, existe ainda muitos políticos, né? Dentro do governo, fora do governo, na oposição, fora da oposição, existem ainda muitos políticos que são sérios, são pessoas comprometidas, responsáveis, pessoas que Deus pode contar para favorecerem os pobres, os carentes, os que estão com sérias dificuldades, tá bom? Então, essas pessoas estão, de alguma forma, cultuando. E outra coisa, o culto que eles estão prestando é mais interessante a Deus do que o blá 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 que a gente faz nos domingos. Eu estou lembrado aqui que Deus não precisa e nem quer dengação. Deus não precisa e nem quer bajulação. Ó Senhor, né? Ele quer gente que esteja nas mãos dele, não é, para fazer a obra que ele quer fazer a favor das pessoas que ele ama e que precisam dessa ajuda. Tá bom? Talvez muitos desses aqui, que eu mencionei aqui, que estão atuando a favor, né, dos carentes, dos pobres, etc., muitos, talvez nem frequentem a igreja, talvez nem sejam comprometidos espiritualmente com Deus, talvez nem passaram pelo novo nascimento, mas estão cultuando muito melhor do que eu. Cultuando, agradando a Deus muito melhor do que muita gente que está no blá, blá, blá dominical. Viu que coisa interessante? Né? Cultuando mesmo, porque não é blá, blá, blá que Deus quer. Deus quer a gente atuando em atividades, em oportunidades que favoreçam, né? Diminua a tristeza, a angústia, né, das pessoas que ele ama. E ama muito, demais. Entendeu? Então, estejamos atentos para isso. Quando você encontrar pessoas que trabalham nessas áreas, parabenize, ore por elas, né? Peça a Deus que continue usando, que continue abençoando essas pessoas, para que mais pessoas sejam alcançadas e abençoadas, e isso vai agradar muito ao coração de Deus. Vamos para o texto bíblico, João capítulo 1. Deixa eu pegar aqui o esboço de João, para a gente colocar aqui nos comentários. Muito bem. Aqui tem muita gente boa aqui que curtiu, né, e que está aqui dando um bom dia. Edmilson, pastor Edmilson. Muito bem, pastor. Prazer em vê-lo. Ivete Espíndola, Valdenice Lisboa. Ok, muita gente querida, muita gente amada está, né, nesse momento e curtiram e deram um bom dia aqui no nosso culto. Vamos a João, capítulo 1, versículo 25 e 26. A primeira parte é uma introdução, né, do capítulo, depois vem o testemunho de João Batista. Quem está escrevendo isso é João Evangelista. E ele está falando agora a respeito do testemunho de João o Batista. Tá? João, filho de Isabel e de Zacarias, né? O sacerdote. Versículo 25. Então lhe perguntaram, por que batizas? Aqui está perguntando a João o Batista. Tá? Então perguntaram, aquelas pessoas que vieram de Jerusalém para saber dele, por que, né? Quem era ele? O que ele, João, poderia dizer sobre ele para que essas pessoas levassem a Jerusalém e lá pudessem explicar ao Sinédrio, né? Diz que foram os fariseus que mandaram eles perguntarem isso a João. Então eles perguntaram, por que batiza, João? Né? Pois se tu não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta.
Tá? Algumas pessoas então acreditam, né, alguns estudiosos entendem que essa pergunta não tem necessariamente a ideia de perguntar por que, que você batiza, porque era algo comum. Entendeu? Aquele tipo de batismo era praticado por um grupo de pessoas naquela época, né? Um grupo igual, só que era um grupo menor, né? Mas era um grupo também dentro do judaísmo, né? Como também eram os fariseus, como eram os saduceus, como eram os essênios. Então havia um grupo que batizava, né? Acreditando que a pessoa, depois que se arrependesse, elas eram lavadas nesses tanques, não é? Elas passavam por essa imersão, batismo, imersão nas águas, para que os seus pecados fossem lavados depois do arrependimento. É tanto que João reclama, né? Antes de virem para cá, mostrem que vocês se arrependeram e depois venham, porque aí era como se fosse uma lavagem, era tirado aqueles pecados acumulados na vida daquelas pessoas. Os judeus, então, tinham esse grupo, né? Quando ele pergunta por que é que você batiza, está juntando as duas coisas, a questão do batismo, não é? E também o fato de que ele não era o Cristo. Não quer dizer que o Cristo, enviado de Deus, viria batizando pessoas. Também não é isso. Os judeus como um todo